Olá galera, bem-vindos a mais uma de aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês uma introdução ao estudo dos prismas. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist de Geometria Espacial do meu canal. Então se você está estudando esse tema aí para Enem, vestibulares, vendo na escola, até mesmo para concursos nos quais ele é cobrado, vai a dica aí, assiste os vídeos dessa playlist aqui. Então gente, agora nós iniciaremos o estudo dos prismas, né? Como veremos, o prisma é um poliedro, tá certo? É um poliedro especial. E eu digo especial pelo fato de que ele é muito cobrado, né, questões envolvendo prismas são muito cobradas em Enem, em vestibulares, concursos, né, questões referentes ao assunto de geometria espacial. Essa primeira videoaula é uma videoaula mais de terminologia, mais de nomenclaturas dos objetos importantes de um prisma. Nas próximas videoaulas nós veremos com as formas, mas é muito importante que você entenda o que eu vou estar explicando aqui, por quê? Muitas vezes as questões elas vêm sem um desenho, então você vai ter que, a partir dos elementos descritos no enunciado, fazer um desenho para então resolver a questão. Ou até mesmo, às vezes ela vem um desenho, só que ela não vem explicando o que é o que naquele desenho, em relação ao enunciado. Então você precisa saber bem tudo isso aqui, todas essas propriedades para poder fazer uma boa prova de concurso, vestibulares e tudo mais. Tá certo? Então, vamos à definição de prisma. Um prisma é um poliedro convexo, com duas bases poligonais congruentes e paralelas, além de faces laterais em forma de paralelogramos. Então vamos repassar a definição com calma. O que é um poliedro convexo? É um poliedro, se você pegar dois pontos na superfície dele e ligar uma reta, né, passando por dentro desse poliedro, você vai perceber o quê? Que essa reta está toda contida no poliedro, não fica uma parte de fora. Se você não está lembrando muito o que é um poliedro convexo, volta umas videoaulas aí na playlist, quando eu falo de poliedros, tá certo? Com duas bases poligonais congruentes e paralelas. Então aqui estão as bases. Ó. Eu coloquei aqui os dois títulos, né? Um prisma reto e um prisma oblíquo. No final da aula eu vou explicar o porquê desses nomes, tá certo? Então aqui eu tenho a base, tá certo? Aqui também, beleza? Então só o que muda aqui é que esse aqui é oblíquo e reto. Então eu vou mencionar mais esse aqui. Então aqui as bases, elas são paralelas e congruentes. O que significa isso? Significa que se eu pegar um plano que contém essa base, um plano que contém essa base, esses planos serão paralelos. Consequentemente, as bases que estão nele serão paralelas também. Congruentes quer dizer o seguinte, lados aqui correspondentes serão de mesma medida. Então, esse lado aqui da base de cima vai ser igual a esse lado aqui da base de baixo. Então, esse lado aqui vai ser igual a esse aqui. Esse aqui vai ser igual a esse aí. Por aí vai, tá certo? Nada me diz que os lados aqui em si, nesse polígono aqui de cima, que é um pentágono, precisam ser iguais, certo? Isso vai ser um caso particular desse tipo de polígono, beleza? Então, o que acontece? Aí aqui eu tenho elementos que se repetem, né? Embora já falei das bases, eu vou ter face lateral, que vai ser o quê? O polígono, né? Representado por, formado por a aresta da base, as duas arestas da base e as duas arestas laterais. Então, muitos dos nomes aqui repetem o que a gente já viu nos poliedros, tá certo? Então, tá aqui tudo que nós vamos precisar e utilizar com frequência. Aí, a aresta da base, né? Eu vou ter a aresta lateral, eu vou ter a face lateral. Quer dizer, a própria base é uma espécie de face, só que aí a gente dá um nome especial para ela, porque nas formas ela vai aparecer um pouquinho diferente. Aí vem a grande diferença. Onde está aqui a diferença do prisma reto com o oblíquo? Na figura dá para perceber que esse aqui está meio caído. O que significa isso? É o seguinte, quando o prisma ele é reto, nós vamos perceber que o tamanho da aresta lateral dele, né, que é a junção de duas faces, né, nos dá a aresta lateral, vai ser igual à altura. Né? E isso, essa ideia de reto aqui, é o quê? É que esta aresta aqui, ela forma um ângulo de 90 graus com o plano das bases, tá certo? Tanto aqui embaixo, claro, obviamente, quanto em cima também. Óbvio que eu não preciso dizer que em cima é 90, porque se esse plano aqui é paralelo a esse, e essa reta é ortogonal a esse, sabemos que essa reta também tem que ser ortogonal a esse aqui, tá certo? Esse segmento, né? Vamos pensar assim. No caso do oblíquo, gente, o que muda? Ele vai ter uma angulação, a aresta vai ter uma angulação diferente de 90 graus em relação aos planos da base. E aí, entra uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. De modo geral, a altura não vai coincidir, né? Quer dizer, de modo geral não, né? A altura não vai coincidir com o tamanho dessa aresta. Nós provavelmente vamos ter que usar o teorema de Pitágoras para ir de uma para outra, ou até mesmo tendo as duas, achar a angulação, a inclinação que o meu prisma está em relação ao plano da base. Tá certo? Então é muito importante você ter isso aqui em mente. A gente vai voltar diversas vezes com essa nomenclatura, então grava isso, se puder fazer esse desenho,
Tá certo? Se puder ver um desenho melhor aí na imagem aí no Google, né? Aqui foi um desenho que eu fiz de mão. Veja, é muito importante que você entenda muito bem todos esses termos aqui. Face lateral, aresta da base, onde é que fica a própria base, a ideia que é paralela. Então, assim, a ideia até de desenhar mesmo é muito importante. Como eu falei, às vezes a questão pode não ter um desenho, tá certo? E você precisar de um desenho para resolvê-la. Ou até mesmo, em outros casos, ela até tem um desenho, mas pô, você esqueceu o que é a aresta da base. Sei lá, vai que dá um branco lá na hora e você esquece, ou marca no lugar errado, né? Então, tem que treinar bastante para que isso não ocorra. Então, dentro dos prismas retos, que nesse caso aqui eu tenho um prisma interessante, que é quando esses lados aqui, ó, são iguais. Aqui eu não fiz nenhuma menção quanto aos lados da base serem iguais, ou seja, esse polígono ser o que a gente chama de equilátero, certo? Mas se eles não forem, nós vamos ter o que a gente chama de prisma retular. Ele vai ser um prisma reto com bases formadas por polígonos regulares. No caso, polígonos de lados iguais, ou polígonos equiláteros, se você preferir. O polígono equilátero mais conhecido que nós temos é o triângulo equilátero. O quadrado também é um polígono equilátero, embora nós damos um nome especial a ele, em vez de falar quadrilátero ou equilátero, né? Para não ficar muito grande a palavra. Aqui eu coloquei os tipos mais comuns de prismas regulares. Eu vou fazer uma reflexãozinha breve aqui, que vai nos servir para a próxima videoaula já, para você já ir ter uma sementinha aí. Por que é importante? O que é importante para você, quais são os pré-requisitos da geometria espacial referentes ao estudo dos prismas, né? Então aqui eu vou ter o prisma triangular, o prisma quadrangular e o hexagonal. Como eles são regulares, os polígonos das bases têm todos os lados congruentes. Então aqui congruentes assim, entre si, óbvio, que esse cara aqui é congruente, é isso pela definição. Mas nada me diz que esse lado aqui e esse deveriam ser iguais. Mas nos regulares eu tenho que ter. Então aqui eu vou ter um quadrado, aqui um hexágono regular, um quadrado e um triângulo equilátero, tá certo? E você fala, professor, pá, mas para que vai servir isso aí? Olha, de modo geral, a gente vai trabalhar muito com prismas regulares. E vai ser pedido para você, por exemplo, a área total. Imagine que você tem uma caixa no formato, uma caixa de sapato, né? Eu botei ela em peça. E aí eu quero saber quanto de papel eu gastei para fazer essa caixa, para forrar essa caixa, né? Ou para construí-la. Então isso é um problema que vai recair lá na geometria plana. Vai ser a área total dessa figura, que é dividida em áreas de diversas figuras. No caso, 2 quadrados e 4 retângulos, né? A altura aqui não necessariamente precisa ser igual ao lado da base, tá certo? A aresta da base. Mas nesse caso aqui eu vou precisar o quê? Calcular a área de 4 retângulos mais a área de 2 bases. Então isso vai ser a área total. Beleza? Então imagine que eu vou usar um material diferente aqui na base, nessa base. Aqui eu vou usar outro material. Então, e cada um tem um custo diferente. Então para eu poder resolver um problema como esse, eu vou usar o quê? A geometria plana. Então é muito importante que você esteja muito por dentro da geometria plana. Tá certo? Veremos, por exemplo, que o volume ele vai ser a área da base vezes a altura. Então a área é o quê? Geometria plana. Então vamos precisar, então é importante, né? Por isso que eu quis fazer uma videoaula que é mais de aviso mesmo. Aviso sobre as terminologias importantes e também sobre o pré-requisito. Eu diria que 80% das fórmulas da geometria espacial tem tudo a ver com as fórmulas da geometria plana. Então aí no meu canal tem uma playlist, Geometria Plana para o Enem. Se você puder, assiste ela lá. Embora esteja escrito para o Enem, mas a teoria é geral, serve para qualquer caso. Enem, vestibulares, concursos, você está vendo na escola, tudo vai servir, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, até a próxima.